E eu vim conversar um pouquinho para a gente saber um pouco da Lei 10.639 e da Lei 11.645. A gente está aqui no propósito de conversar um pouco com o pessoal para entender um pouco melhor qual é o significado, né, dessas leis e o porquê e para quem que são as cotas raciais. Ele estabelece que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica, política e pertinentes à história do Brasil. Tá? Então, os conteúdos dessa temática eles serão ministrados em todo o currículo escolar e em especial nas áreas de educação artística, literatura e história. Então, esse é o significado da Lei 10.639. E por que dessa lei? Então, ela é de suma importância porque a educação em si, ela vai fazer uma nova leitura, né, de tudo que eu particularmente, de tudo que eu já vi em história, né, tem-se muito pouco, né, de falar, por exemplo, na literatura, nós temos muitas palavras que são de origem africana, né? Nós temos na nossa cultura comidas, né, que são típicas, que são descendentes do povo africano. Então tem muita coisa que o povo brasileiro não conhece e que não tem a noção que seja isso que veio, né, do povo africano. Queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui se considera negro? Levanta a mão, por favor. Você não tem vergonha não, se você se considerar, não levanta a mão. Complexo, né? Então, quando eles nos colonizam, nos tiram da África e trazem para o Brasil, isso já é uma parte do genocídio, que a gente fala mafá, que é uma palavra africana para dizer holocausto negro, né? Eles trazem nós para cá primeiramente como moldes de ferramenta para mão de obra do capital, e eles enxergam que aqui no Brasil começou a se transformar, ter muitos negros. Aí eles fazem um processo de miscigenação trazendo brancos. Aí a gente vai entrar na outra ideia do debate, que é a Lei 11.645, que é a lei das cotas. Qual que é o objetivo das cotas e como que elas funcionam? O objetivo das cotas são a inclusão desses negros. E também, vamos ser sinceros, né, irmão? É um cala-boca com o movimento negro que estava na época, né? O MNU era um cala-boca, foi um cala-boca. Essa é a grande realidade. Porque existia uma pressão que a gente imagina que cota foi dada pelo PT. E não foi dada pelo PT. Nada que nós temos no país foi dado por nenhum político. Foi tudo por lutas populares. Se a gente falar isso, a gente está anulando a Abdias do Nascimento. Foi um dos que mais puxou essa questão de cotas. E tantos outros negros que lutaram por essa questão. Então foi um cala-boca com o movimento negro e falando, não, nós, estrutura, vou falar da minha forma, desculpa se eu ofender alguém, nós, estruturas brancas, estamos dando acessibilidade aos negros. Nós estamos fazendo uma reparação histórica referente à escravidão. Porque devido ao período escravocrata do Brasil, houve sim um atraso dessas populações negras dentro desse espaço. O desenvolvimento, por muito tempo os negros não trabalharam, as mulheres seguraram o reggae aqui no Brasil, que existia uma lei chamada Lei da Vadiagem, como eu não podia trabalhar, e por aí, etc. Então, sim, fomos atrasados por essas questões, vem o governo e cria as cotas para essa inclusão, saca? Então não adianta eu incluir negros na universidade, que se eu tenho um índice muito alto de pessoas morrendo. Então, tipo, para entender a questão da educação, a gente tem que discutir também a questão do morticídio das pessoas. A questão de uma estrutura. Não adianta a gente apenas mexer em um parâmetro da sociedade para a população negra específica e achar que isso vai ser uma melhoria. Porque eu tenho mais
jovens negros entrando em saco preto do que entrando na universidade. Pelo contrário, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer um estudante negro ou um povo não branco, a gente fala não branco que é o nordestino, os periféricos, etc., que saíram da escola. Não adianta ter uma lei que diga que você vai ter que estudar a questão africana na escola, porque lei no Brasil a gente tem demais, eu acho que nós somos o país que mais leis tem. O problema é que as nossas leis são feitas por brancos, instituições brancas, e eles nunca vão privilegiar a gente, nunca vão fazer aquilo de verdade. Existe a Lei Maria da Penha, diminuiu-se aí a violência contra a mulher? Não. Então, assim, antes de discutir leis, antes de discutir cotas, eu acho que a gente tem que discutir o nosso sistema educacional. Porque o nosso sistema educacional ele é falido. Existe a lei, mas na prática, quem que vai ensinar para os professores a história da África? Vai ser algum outro branco, algum intelectual branco que vai pegar, você não tem que determinar isso, isso, isso. Quantas páginas mesmo você falou que no livro de geografia, o Lobato estava falando que tem 3 páginas no livro de geografia que fala sobre a questão da África. Então, assim, eu acho que é importante se fazer um debate. E eu acho que muito legal de estar aqui hoje, nós temos uma mesa composta não por pessoas que pensam totalmente igual. Eu acho que nós queremos a mesma coisa, por formas diferentes, e aqui a gente está demonstrando que assim, nós queremos a mesma coisa por caminhos diferentes, mas as nossas diferenças não nos separam. Pelo contrário, nós somos todos oprimidos e isso nos une. Quando a gente olha para a periferia hoje, o que eu falo para o pessoal, a gente não tem que ver pretos, mulheres, homossexuais, nós temos que se olhar como oprimidos. E dessa forma, com a união do oprimido, é que a gente vai conseguir transformar essa sociedade. Mas sem transformar essa sociedade, não adianta ter leis, não adianta ter cotas, porque nunca vai ser o suficiente. Esse racismo que é atual, ele é sequela dessa história mal contada, desse processo de escravidão que diminuiu o negro como nada. Ele era tratado como um bicho que trabalhava e que não tinha alma. Tá, acabou a escravidão, e aí agora? O que ficou? Né? Perpetuou a mesma fala. Aí hoje não, né? Já tem um tempo já que a gente está nesse processo de desconstrução, mas ainda é muito difícil, né? Por quê? Porque infelizmente a gente ainda tem pessoas que são intolerantes, né? Que não é nem uma questão só de intolerância. O preconceito é fruto daquilo que eu não conheço. Então assim, eu não sei o que é, então eu não gosto, então eu não quero saber. Então, é muito da ignorância da população que não procura saber. E são várias informações que tem no nosso país em relação ao fortalecimento do povo negro, do povo preto e dos movimentos sociais que não são veiculadas, não são tratadas com o mínimo que poderia ser, ligado? Justamente para que a gente não tenha acesso à informação e que a gente fique refém da desinformação, para que a gente não busque justamente o fortalecimento. Então o debate foi muito rico, porque trouxe muitas informações que eu fui percebendo que a plateia foi ficando em choque, falando, nossa, eu não sabia disso, né? Então foram muitas informações que foi muito importante e que, só enriqueceu, só fortaleceu. O hip hop, ele tá aí nessa função mesmo, sabe, de nos fortalecer, de fortalecer a periferia para que a gente consiga ter melhores informações e melhores condições. E poder estar num espaço desse, da educação, com estudantes, botando eles para pensar, para mim foi enriquecedor. Eu aprendi muito hoje aqui e eles também acredito que saíram daqui bem reflexivos.